Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais como que acontece o meu trabalho de terapia integrativa e sistêmica. Bom, antes mesmo de começar, eu quero falar que todos nós, como seres humanos, já temos grandes potências e habilidades dentro do nosso interior, ali guardadinhas, esperando uma aprovação, um olhar, um desenvolvimento de alguma habilidade para que a gente possa se munir dessa força e começar um processo de terapia, de autocura, para atravessar as nossas dificuldades, ter mais consciência dos nossos processos nas áreas da vida, para que a gente possa tomar a nossa rédea da vida nas mãos, tomar essa força, né, que todos nós já temos, uma luz essencial e individual, que cada ser é diferente de cada um. E isso nos torna grandes, especiais. Então, quando a gente consegue tomar uma decisão para iniciar um processo terapêutico, a principal ferramenta que eu gosto de incentivar nos meus clientes e olhar para eles e ver que todos eles têm um potencial, é que você, o cliente, ele é o centro do que vai acontecer no processo terapêutico. Desde aquele assunto que ele traga, aquela dificuldade que é o centro do que vamos trabalhar, até as suas habilidades, seus talentos e a sua força que vem do sistema. Então, o meu trabalho inicialmente consiste em estar aqui presente com uma escuta ativa, sem críticas, de uma parte humana que ouve outra parte humana, e dentro desse contexto a gente vai construir uma visão de como está a sua postura, a sua situação nessa área da vida, com essa questão que você precisa trabalhar e como que entra a minha parte. A minha parte é olhar para você, para a sua história, diante daquilo que você viveu de forma real, respeitar tudo isso e trazer alguns pontos dentro do meu olhar, do meu sentir, da minha experiência, como uma pessoa também que viveu muitos processos de dificuldade e que também tem muitas ferramentas para trabalhar com esse processo de entregar para você algumas ferramentas e potencializar em você aquilo que você já tem de mais individual e essencial dentro de você para você poder atravessar isso aí. Então, em primeiro lugar, eu ofereço um ambiente seguro, ofereço um aconchego no sentido de receber você de uma maneira respeitosa, acolhedora e amorosa, onde eu vou incentivar você a olhar para a sua história dessa maneira respeitosa, acolhedora e amorosa também. Esse é o primeiro passo para todas as pessoas que chegam até aqui, o meu consultório, para poder fazer um trabalho de terapia, né? Seja ele num atendimento individual, ou seja ele num processo de 5 atendimentos, que é o trabalho que eu ofereço. Então, a primeira coisa é a gente estar num ambiente acolhedor, né? Respeitoso, onde ambas as partes colocam seus pontos de vista, e dentro disso a gente passa por um próximo passo, que é construir esse momento que você está vivendo, né? Quais são os pontos que estão acontecendo, qual é a visão sistêmica, qual é a visão da parte mental que você está vivendo, qual é a visão da parte emocional que está agindo dentro de você, qual é a parte que a sua alma está pedindo por uma mudança. Esse é o ponto-chave. A leitura do que a nossa alma está pedindo como próximo passo é o ponto-chave para a nossa caminhada, né, rumo a esse novo lugar de estar de consciência, né? Então a gente olha todos esses pontos, né? A gente entra num lugar acolhedor, com respeito
e auto-amor, a gente passa por um lugar de construir esse espaço e entender como que estão as circunstâncias do que se está vivendo, com uma visão sistêmica, o olhar, né, do campo mental, emocional e espiritual, olhando para a alma, né, onde que a alma está presa ali, em quais enroscos, em quais crenças, em quais padrões, né, e de onde vêm esses padrões e como que a vida real está refletindo e trazendo o seu inconsciente para o consciente para que aquilo seja mudado, né? E aí a gente vai traçar um caminho de solução. E esse caminho de solução ele pode ter várias ferramentas que eu trago para você também. Pode ser o uso de algum floral, o uso de algum cristal. Vamos trabalhar com frases positivas, quebrando crenças limitantes. Vamos trabalhar com o alto amor e o alto respeito. É o ponto-chave do meu trabalho, é a gente entender que a escolha que a gente está fazendo de passar por um processo terapêutico, ela é uma escolha de se permitir se olhar, se permitir fazer a mudança e se permitir se amar. Porque a gente está nesse jogo da vida, a gente tem muitas demandas externas, mas a gente acaba deixando as nossas demandas interiores um pouco para depois, e isso começa a acumular dentro da gente emoções, sentimentos, pensamentos negativos. Então, a ideia é a gente começar a enxergar sem o crivo do julgamento, mas olhando os pontos-chave dessa situação que está sendo vivida, olhar a força que isso está trazendo, a sua força interna, olhar para os pensamentos, para as emoções e para o que a sua alma está querendo. Qual é o próximo passo que a sua alma quer? E então a gente traça um plano, né? Um projeto de mudança em alguns passos, né? Ou num processo mais longo, né, de alguns atendimentos, para poder caminhar para essa mudança, que muitas vezes ela é um processo mais longo, assim como acontece com um luto, assim como acontece com um processo de separação ou um processo de transição de carreira, mudança de casa. Então, tudo é um processo que a gente tem que respeitar o tempo da alma. O mais importante que eu trago aqui, que eu respeito muito, é a sua história, o que você viveu, o que você está trazendo, o tempo que a sua alma está com relação ao seu trabalho evolutivo mesmo, espiritual, e eu consigo trazer o conjunto de vários elementos, trazer o conjunto de tudo isso e mostrar para você: olha, você se encontra nesse passo, com essas questões aqui, e a tua alma está pedindo para chegar até aqui. Vamos caminhar com esses pontos aqui para poder chegar nesse resultado, e aonde eu chego e entro para dar a mão para você, né? Trazendo esse auxílio no campo, na firmeza, na sustentação de um auxílio para você fazer o que precisar da sua parte, fazendo as suas mudanças no dia a dia, porque mudança interna e processo terapêutico acontece só com a gente mudando algumas coisas no nosso dia a dia, mudanças de comportamento, de pensamento. Então, eu vou trazer aqui a minha visão, o que está acontecendo e um plano, digamos assim, para mostrar para você: olha, agindo assim, pensando assim e se comportando dessa forma, você consegue fazer a mudança que necessita. Mas a gente sabe que todo processo terapêutico, né, de mudança interna precisa ter o comprometimento para fazer essa travessia, e eu fico muito feliz se você puder compreender que o espaço que eu proporciono aqui, ele é um espaço onde a gente vai caminhando no tempo certo,
no seu tempo de digerir as coisas, mas também eu vou trazendo algumas coisas para que você possa dar os seus passos e te sustentar e te auxiliar a você a dar o seu passo de transformação. Se você quiser mais alguma retirada de dúvida, precisar de mais alguma informação, eu estou aqui disponível para te atender e trazer para você mais informações, tá bom? Um abraço e até mais.